Tá aberta a live. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais esse workshop, uma iniciativa do Centro Âncora de Revitalização, trazendo assim sempre conteúdos relevantes para a vida religiosa, consagrada, também para os leigos, para aquelas pessoas que se interessam sempre em crescer um pouco mais. Nós temos hoje a imensa alegria de termos conosco Dom Hamilton Manuel da Silva. Vou fazer uma breve apresentação dele, para depois a gente também conversar um pouco mais sobre o que vamos trabalhar neste workshop. Dom Hamilton foi nomeado bispo titular da Diocese de Tuzuru, Tunísia, e bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, pelo Papa Francisco, no dia 7 de junho de 2017. Desde 2019, ele é membro da Comissão Pastoral Juvenil da CNBB, e em julho deste mesmo ano, o Papa Francisco o nomeou membro da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Em 6 de maio de 2020, foi nomeado bispo da Diocese de Guarapuava. No Regional Sul 2 da CNBB, ele foi secretário dos bispos de 2017 até 2023 e referencial para o setor da juventude. Em 14 de março de 2023, este ano, portanto, foi eleito vice-presidente do Regional Sul 2 da CNBB. Possui especialização em formação humana, espiritualidade, liturgia, parapsicologia. Possui bacharelado e licenciatura em filosofia, história e psicologia. Cursou teologia no Instituto Teológico de São Paulo, ITESP, foi formador, mestre de noviço, pároco e trabalhou no governo geral dos Passionistas, congregação da qual também é membro. Hoje, neste workshop, Dom Hamilton trabalhará conosco o tema Tesouro Escondido. Encontre a beleza escondida no ordinário da vida consagrada. Eu que vos falo neste momento sou Vicente, também membro da equipe técnica do Centro Âncora de Revitalização. Dom Hamilton, seja muito bem-vindo para esse workshop. Acredito que as suas palavras só vão nos enriquecer mais na compreensão do que é, na verdade, esse tesouro escondido e como que fazemos para encontrá-lo cada dia na nossa vida. Seja bem-vindo, a palavra é com você, nós vamos trabalhar por volta de 50 e poucos minutos e no final abriremos para algumas questões que poderão ser colocadas no chat e aí encaminharemos para Dom Hamilton. Boa noite, professor Vicente, e também toda a equipe do Âncora. E boas-vindas e boa noite a todos e todas que neste momento participam conosco desta iniciativa do Âncora. E é um momento muito especial para a vida religiosa consagrada, para a vida sacerdotal, e também para leigos e leigas que se consagram a serviço de Deus, estão aí na sua família, talvez moram em comunidades de vida. Enfim, nós vamos falar desse tesouro escondido. E esse tesouro escondido, ele é preciso ser encontrado. Não só numa dimensão espiritual, mas eu gostaria de aprofundar o início deste tesouro. Vamos então bater um papo nesta noite. Vamos iniciar fazendo uma oração
já que somos cristãos, já que somos consagrados e consagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos conversar sobre o tesouro escondido. Tesouro. É importante definir a realidade ou significado da palavra. Tesouro significa, segundo o nosso dicionário, uma grande quantidade de ouro, prata, pedras preciosas, pedras de grande valor, ou mesmo dinheiro. Também significa o lugar onde se guardam essas preciosidades. Ou seja, é um conjunto de algo muito precioso e valioso, mas também o recipiente que guarda todo este valor. Poderíamos dizer que tesouro é a coisa valiosa, também perdida há muito tempo, que já não se sabe quem é o dono, como quando Jesus contou aquela parábola. E nós vamos aprofundá-la depois. Quem encontra um tesouro é chamado de inventor ou descobridor. Santo Agostinho, ele tem 3 verbos, ou ele expressa 3 verbos que eu gosto muito. E nós podemos trabalhar de várias formas. Gostaria que, então, você anotasse para depois você refletir sobre este tesouro a partir do seu existir, da sua vida e da sua opção. Conheça-te, acolha-te e supera-te. Agostinho está falando do ser humano numa capacidade envolta da divindade. Mas vamos tomar bem ao pé da letra a questão existencial, a questão vida humana. Conheça-te, acolha-te e supera-te. Não basta se conhecer, é preciso se acolher, com as qualidades, limites e defeitos. E depois de se acolher, é preciso o grande salto. Aqui entra o esforço, espiritualmente é disciplina e ascese, conversão. Aqui entra a força pessoal e entra o impulso de Deus que nós chamamos graça. Supera-te. Religiões e filosofias de vida têm afirmado o ser humano em toda a sua riqueza e grandeza. Um universo a ser descoberto a cada dia. Porém, existe um perigo, pelo menos no nosso olhar cristão, de ver o ser humano como Deus ou como semideus, numa visão panteísta. Pan significa tudo, Theos significa Deus. Ou seja, eu começar a ver o ser humano como um Deus. Deus nele, mas ele o próprio Deus. E muitas vezes se tem essa tentação mesmo dentro do cristianismo. Pessoas com abuso de poder, abuso de autoridade, se sentindo Deus ou semideus. Aqui seria o pecado original, diz Santo Agostinho. É a volta ao orgulho do querer ser aquilo que ele não é. Várias linhas da psicologia têm mostrado o ser humano como um tesouro, ou possuidor de um tesouro que é preciso ser descoberto.
Há pessoas que passam pela vida e parece que até mexem nesse tesouro, mas não conseguem trazê-lo à tona. Nesse sentido, por causa das suas potencialidades, capacidades e habilidades, uma vez que a vida humana, ela tem também uma dimensão racional ou espiritualidade, ou espiritual. Como dizia o filósofo Pascal, o ser humano ou o homem ultrapassa o homem infinitamente. O próprio ser humano ultrapassa o ser humano de forma infinita. Então, ele é um tesouro, ela é um tesouro. O ser humano é em si, pelas suas capacidades todas. No cristianismo, nós vamos dizer os dons que recebeu de Deus. Jesus vai falar disso na parábola dos talentos, que é preciso multiplicá-los. Esse tesouro, a psicologia vai nos falando, ele está no profundo do nosso ser. Então precisamos mexer lá dentro e trazê-lo. É preciso reconhecer-se, em primeiro lugar, como um ser vivente. Um ser vivente. Há eu esqueci agora o autor que diz assim, reconhecer-se ser vivo já é grande coisa, porque a maioria, ela não vive. A maioria parece que vegeta, né? Ela vai passando, vai estar sobrevivendo e não vivendo. Então eu preciso me reconhecer como um ser vivo, ser humano, ser vivente, que supera então as máquinas infinitamente, robôs, por mais avançados que sejam. Os santos, sobretudo os místicos, têm nos ajudado nesta viagem interior à luz da fé e da espiritualidade, onde o tesouro, Jesus Cristo, habita. Santa Teresa d'Ávila vai falar das moradas, que é preciso, como num labirinto, dentro do ser humano, chegar e encontrá-lo. Ou moradas, degraus de São Paulo da Cruz, São João Clímaco. É um jeito de falar que o ser humano precisa descer no mais profundo do seu ser, porque existe algo que ele precisa descobrir. Para nós é o ser humano, mas também é Jesus, é Deus dentro de nós. Vamos tomar em primeiro lugar o ser humano. Vamos olhar para nós ainda não cristãos, ou de nenhuma religião. Vamos apenas nos olhar como homens e mulheres criados neste mundo. E aqui estamos. Vou começar com uma história. Conta-se que um dia Michelangelo, passando num pátio de Florença, ele viu um bloco de mármore, bruto, coberto de poeira e de muita lama. Michelangelo, todos conhecemos, o grande escultor e pintor, ele parou de repente diante daquele bloco de mármore todo sujo e para contemplar aquele bloco. Depois, como que iluminado por um súbito clarão, ele se voltou para os presentes que ali estavam, as pessoas, e disse: nessa massa de pedra está escondido um anjo, e eu vou tirá-lo daí. Olha que importante, que interessante, o artista. Todos viam um bloco de mármore sujo, eslameado. Michelangelo olhou profundamente o que estava lá dentro. Aqui está um anjo, eu vou tirá-lo daí. E começou a trabalhar com um cinzel para moldar o anjo que havia vislumbrado. Assim é também conosco. Somos ainda uma massa de pedra bruta. Somos, tendo acima de nós muita terra e muitas coisas inúteis. Deus Pai olha para nós e diz: neste pedaço de pedra se esconde a imagem do meu filho, e eu quero tirá-lo daí para que brilhe eternamente do meu lado no céu. E para fazer isso, ele usa o cinzel da cruz e as podas ou as provações ao longo de nossas vidas.
O ser humano. O ser humano ocupa no mundo, na Terra, no universo. Ele está aí. Portanto, no espaço e no tempo, ocupa uma posição diferente dos outros seres materiais e viventes, dos minerais e dos vegetais. O ser humano ocupa uma posição que lhe é peculiar. Isso dá a ele um sentido novo, um sentido a todas as coisas. A mundanidade, a espacialidade e a temporalidade torna-se humana, ou seja, é o que dá a ele o termo humano, dentro do mundo, dentro do tempo e dentro do espaço. É assim que ela adquire um sentido humano, valor humano. Então, mundo, espaço e tempo está no consciente conheça-te. É a condição existencial própria do homem e da mulher. Portanto, a existência do ser humano é uma aceitação, ou seja, uma afirmação, ou uma rejeição, uma negação do mundo material e vivente dos outros seres semelhantes a ele, que são os outros seres humanos. Na relação comunhão com o mundo material e vivente, não o ser humano, mas também com seres humanos semelhantes, o ser humano torna-se capaz de escolher, aceitar ou rejeitar o mundo e as pessoas. Então, sintetizando, o que define-nos, seres humanos, e que nos dá como humanos dentro de algo visível, sensível, é o tempo, é o espaço, é o mundo que nos cerca. Então, nós nos sentimos seres viventes. Para isso, eu posso escolher me relacionar ou não. Eu aceito ou rejeito. A teologia. Santo Tomás de Aquino descreve o tesouro que é o ser humano, tomando Gênesis 1, 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. E os criou, homem e mulher. Aqui não fala da semelhança, fala da imagem. Deus criou homem e mulher à sua imagem. Tomás de Aquino chama de faculdades da alma essa imagem. O que é isto? A imagem de Deus é a capacidade de amar. Sendo Deus amor, ele nos deu capacidade de amar. Então, no reino animal, vegetal, mineral, não se tem capacidade de amar, é só o ser humano. Também Deus é a inteligência suprema, ele nos deu inteligência. Deus é a liberdade suprema, ele nos deu liberdade ou livre-arbítrio. Tomás de Aquino chama as 3 faculdades da alma. É o que define o ser humano como imagem de Deus. Repito, capacidade de amar, inteligência e livre-arbítrio. Isso difere os seres humanos de outras criaturas criadas. Faz do homem e da mulher pessoas com capacidade de escolher amar, usar a inteligência para o bem e a sua liberdade para a vida. Escolher. A nossa vida, em certo sentido, é uma escolha contínua. Sabemos que não se pode escolher tudo, mas nós ficamos felizes quando podemos escolher algo para nós. Aquilo que temos necessidade, aquilo que desejamos. O apóstolo Paulo diz que para o cristão tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Então, eu não posso escolher para mim depois de uma escolha primeira que fiz, Jesus Cristo. Escolher é um ato de liberdade, de responsabilidade, mas também um grande risco, porque eu posso não escolher bem. Certas escolhas, elas decidem a própria vida.
Os animais, como sabemos, devem seguir e obedecer o seu instinto. Os animais não escolhem. Escolher é prerrogativa do ser humano. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele diz que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Nada pode tirar isso do ser humano. Uma outra expressão de Viktor Frankl é: você não é produto das circunstâncias. Você é produto das suas escolhas, das suas decisões. Isso é muito importante quando falamos do tesouro. Escolher o tesouro ou não, ou se deixar enganar por um falso tesouro. Se a palavra tesouro representa uma quantidade de coisas de valor ou de valores, uma delas, então, no ser humano, é essa capacidade de escolher. Livre para escolher, inteligente para optar pela vida, e mais vida, que é felicidade, realização, porque o amor dá sentido à sua escolha, para viver no amor e para o amor. Isso é muito importante, é fundamental, é o essencial. O tesouro escondido, Jesus Cristo. Duas imagens bíblicas ilustram a escolha quando se trata das coisas de Deus. A primeira é de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. Deus fala ao povo através de Moisés. Eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Quando Deus diz que nós estamos numa bifurcação, e não há outra escolha, ou você escolhe a vida ou a morte, bênção, maldição, ele já nos ajuda. Ou seja, ele já escolhe por nós. Escolhe, pois, a vida, e você viverá. Ele já dá um impulso para que eu não escolha o outro lado. Em João 15:16, Jesus diz aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Assim, nenhum dos 12 escolheu seguir Jesus. Foi Jesus que os escolheu, um a um, e os chamou pelo nome. Todos nós lembramos quando Jesus passa pela praia, pelo menos a forma que os sinóticos apresentam o chamado. Se nós escolhemos seguir Jesus, é porque nós fomos escolhidos primeiros por ele. A escolha de Jesus precede a minha escolha, a sua escolha por ele, a nossa escolha. Ao sermos cristãos e ao fazer a opção por uma vocação específica. Portanto, a escolha mais importante da nossa vida é uma escolha nossa, Jesus Cristo, porque ele nos escolheu primeiro. Então, a escolha mais importante da nossa vida não é uma escolha nossa, mas é de Jesus. É ele que nos escolheu. Então, nós vamos a ele porque já fomos escolhidos. Mas Deus sabe que nós podemos também escolher não amá-lo, não servi-lo, porque a liberdade ou livre-arbítrio da escolha também é dogmaticamente a de escolher o mal. Não sabemos escolher bem. Como o Papa sempre lembra, Francisco, não rezamos, não escutamos, não dialogamos, não discernimos. Ele traz muito, como bom jesuíta, é bem de Santo Inácio, o discernimento. Como não fazemos discernimento, não escutamos o Espírito, a vontade de Deus. Talvez escutamos interesses nossos próprios ou fala das pessoas, vontade dos outros. Então escolhemos mal. Então Deus nos alerta, o que está em jogo por detrás do bem ou do mal é a questão da vida e da morte. É por isso que ele diz: escolha a vida. Essa é a escolha fundamental da nossa existência. Escolher a vida. O encontro do tesouro escondido.
Nós temos 3 versículos que falam do tesouro nos evangelhos. No Antigo Testamento temos no livro de Provérbios, nós temos em outros, temos em Isaías, mas vamos tomar apenas os 3 versículos. Um é de Lucas e 2 é de Mateus. Eu vou aprofundar um de Mateus, que é a parábola do tesouro escondido. O primeiro é de Lucas, no capítulo 12, versículo 34. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Coração aqui aparece como investimento pleno do ser humano na escolha e na entrega por causa da escolha. Ou se entrega porque se escolheu. A sintonia do coração com o tesouro significa que nós precisamos pensar muito bem aquilo que diz o ditado popular. Nem tudo que brilha é ouro. Esse é um ditado popular que retrata perfeitamente este versículo do Evangelho de Lucas. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser precioso ou verdadeiro realmente é. São Paulo da Cruz, que é o fundador da minha congregação, eu sou passionista, ele dizia aos fundadores, numa carta, não basta gostar de nós. Olha, aos formadores, não basta gostar de nós, não basta nos admirar. É preciso uma identificação pessoal e carismática conosco. Ou seja, é preciso a pessoa se conhecer bem para escolher e decidir-se pessoalmente, sem nenhuma outra interferência externa, por nós. E depois é preciso a graça, a identificação com o carisma. Não basta gostar do hábito, de algumas ações ou atividades que os passionistas realizam, das missões que pregamos, desse grande entusiasmo, das emoções provocadas ou sentimentos que vêm. É preciso uma identificação pessoal e carismática conosco. Penso que isso vale para todas as congregações e vale para nós que fizemos uma opção por Deus para o seu serviço numa entrega radical. Esse versículo fala que o coração, ou a vida, o coração é atraído pelo tesouro como busca de felicidade. Por isso, onde está o tesouro, está o coração. O segundo versículo que vamos tomar é de Mateus 6:19. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Nesse versículo aparecem 2 tesouros, o do céu e o da terra, ou o da terra e o do céu. O da terra é passageiro, ele atrai, é prazeroso, mas é fugaz e frágil. Ele dura pouco tempo, é transitório. Este tesouro da terra, ele sofre o desgaste do tempo. Ele envelhece, adoece, vai precisar de reformas e poderá deixar de existir. Desaparece com a morte, ou até antes da morte. É um tesouro aparente, ilusório. O segundo é eterno, e a escolha por ele é muito exigente. Mas ele é um processo, é uma busca constante, é um caminho que se faz depois de escolher e decidir. A ação ou agir é o caminho, então, a ser percorrido. Mas vale a pena, os santos que o digam. Uma vez encontrado esse tesouro, ele é para sempre. É para sempre. O terceiro versículo, ainda é este. Jesus pediu para não acumular tesouros aqui. Este versículo fala que a busca do tesouro pode nos levar a escolher o falso tesouro. Então, na busca de sermos felizes, podemos fazer uma escolha errada e nós vamos viver de forma falsa. Aqui me veio uma expressão do beato Carlo Acutis, quando ele diz assim: nós nascemos originais,
mas podemos morrer fotocópias, xerox. Por quê? Porque nós vamos perdendo essa originalidade que Santo Tomás dizia lá atrás, né? A imagem que Deus nos criou para crescermos na semelhança com Ele, usando toda a capacidade, potencialidade de amor, de inteligência e de liberdade. O terceiro versículo, e esse nos interessa muito e vamos aprofundá-lo. Ele fala especificamente do tesouro escondido. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, retorna, vende todos os seus bens e compra o campo. Vou repetir. O reino do céu é Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os bens e compra esse campo. Nesse versículo, há alguns detalhes importantes que nós precisamos prestar atenção. Um tesouro está escondido no campo. O campo é vasto e em algum lugar está o tesouro. Um homem o encontra e o mantém escondido. Talvez até que possa vender os seus bens para ninguém achar e ele até voltar. Então, ele achou, escondeu de novo. Estranho. Se ele encontrou, por que escondeu? Se ele buscava tesouros. Não poderia levá-lo dali, deixando o campo e levar só o tesouro? Voltar para trás e vencer os bens, isso é importante. Voltou, vendeu os bens com alegria. Com alegria. Depois ele regressou e comprou o campo. Não comprou o tesouro. Ele comprou o campo. O tesouro está lá. Vamos falar da consagração religiosa e sacerdotal, como encontro do tesouro. A consagração batismal e depois a consagração na crisma é uma escolha consciente, livre, amorosa por Jesus e pelo reino, onde Deus tem a primazia. Na radicalidade de viver esses compromissos, há homens e mulheres que optam, na vocação específica, pela vida religiosa consagrada, e homens que optam pela vocação sacerdotal. Também há leigos e leigas que se consagram através dos votos religiosos ou os conselhos evangélicos. Cremos que só é possível essa escolha para toda a vida, em vista de um tesouro que foi encontrado e que vale a pena deixar para trás tantas coisas, também renunciar a tantas coisas por causa deste tesouro, Jesus Cristo e o reino, já que o Pai e o reino foram as duas paixões de Jesus, as duas grandes motivações de Jesus nessa terra. Jesus disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Então, o Pai era tudo para Jesus. Depois, estabelecer o seu reino. É a segunda paixão de Jesus. Apaixonado pelo Pai, ele é apaixonado pelo reino, para que o Pai estabeleça o seu reinado. Assim, apaixonados por Jesus, Jesus nos remete a viver, a construir, a edificar o seu reino. É um exemplo de radicalidade que vamos encontrar o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, de 7 a 8. Depois que eu encontrei Cristo, tudo que eu considerava como lucro, agora eu considero como perda. Por causa de Cristo, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e estar com Cristo. Nós precisamos, como consagrados, tanto na vida religiosa, consagradas, sacerdotes, rezar muito essa expressão do apóstolo. Até que ponto eu posso dizer como o apóstolo Paulo, depois que eu encontrei Cristo, depois que eu fiz uma opção radical por ele, para sempre, eu considero tudo agora como lixo. Eu perdi outras coisas.
a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Vou tomar Amadeu Tintini. O grande Amadeu Tintini nos ajuda a refletir esse texto. Uma renúncia apenas é possível, diz o Tintini, se a pessoa descobriu algo ou alguém que valha mais do que o objeto da renúncia. Em toda escolha, de fato, existe uma renúncia, mas pode fazê-la apenas, fazer essa renúncia, quem tem um motivo forte que o motiva a optar por ela, ou tem qualquer coisa que o atrai, a tal ponto que lhe fortalece a dizer não a qualquer outra coisa, que também seria belo, seria prazeroso, como, por exemplo, o ato sexual. Para renunciar a uma coisa belíssima, alguém deve ter descoberto qualquer coisa mais preciosa, ou um prazer maior, um encantamento, vamos dizer, algo que encantou, que arrastou o coração. É uma coisa doentia, uma paixão, pelo menos no primeiro momento. Algo muito mais bonito do que aquilo que se possui. Se a escolha recai na renúncia a algo que custa 50, por exemplo, deve ter encontrado ou experimentado uma realidade ou uma relação que vale pelo menos 51. Eu não posso fazer uma renúncia por algo que é menos. Eu só renuncio em vista do mais. Então, no mínimo, um ponto a mais. Se eu deixei 50, pelo menos eu tenho que conquistar, no mais, um 51. Pelo menos assim se espera. Senão, eu errei. É aquela história do ditado popular, né? O ladrão roubou e depois não conseguiu carregar. Se a renúncia não for forte, mais pelo que se compra, se ela não for forte, pagar mais pelo que se compra, ela não vai durar muito tempo. É a alegria da descoberta que vai dar forças à renúncia. Repito, aquele homem cheio de alegria, ele voltou para vender e depois comprar o campo. Então, é a alegria da descoberta, aqui que está o eixo da situação de uma entrega por causa do tesouro, descobrir o tesouro. Tem que gerar alegria. Se não gerar alegria e não sustentar essa alegria, o tesouro se perde de novo. É isso que dá forças para a renúncia. O homem não compra o tesouro porque não tem preço. Ele compra o campo. O campo tem um preço X. Ora, um tesouro cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, como é que vai pesar tudo isso? Não tem preço. Jesus não tem preço. Interessante. Eu compro o campo. Ou seja, eu compro o mistério. À luz da fé, eu compro o mistério que a igreja me oferece e a igreja acolhe a mim que comprou e eu passo, então, a experimentar o tesouro, dependendo da capacidade de renúncia. Assim, o tesouro que tem valor infinito não dá para comprá-lo. Eu compro o campo que tem um valor para possuir o tesouro. Eu compro o campo da igreja naquilo que há de mais profundo para se ofertar, a minha vida, por ela, com ela, para possuir, para experimentar aquilo que ela tem a me oferecer, o tesouro. A compra do campo é a entrega por toda a vida, à luz da fé, a Jesus e a seu reino. O tesouro precisa ser descoberto, encontrado. E quais são os meios? Espiritualidade, experiência de Deus, palavra, sacramentos, oração, pessoal e comunitária, liturgia das horas, devoções, a caridade, reconhecer Cristo no outro, o serviço. O motivo, e não apenas um componente da sua decisão, é a alegria. A alegria é a razão da compra. Ela se junta ao dinheiro. A alegria é maior, porque aí se paga qualquer coisa. Então, a alegria está acima até do dinheiro. A paixão pelo tesouro, essa alegria, que rende indiferente o resto, livre para caminhar rumo à felicidade. Se abre uma porta. Por isso, Deus nos dá alegria para fazer-nos decidir.
Por isso o inimigo faz de tudo para nos deixar triste, diz o Amadeu Tintini, para nos impedir de qualquer decisão positiva. Somente por isso, em condição de alegria, a pessoa pode fazer a escolha. Uma opção credível e sustentável durante a vida. Se ela perde a alegria, ela perde o tesouro. Esse é o princípio sob o ponto de vista psicológico e também espiritual. Quando a motivação não é suficiente e forte, ou não suficientemente determinada pela alegria, e em particular, quando não vem remotivada de forma criativa ao longo da vida, que nós chamamos de formação permanente, ou ainda, quando a conduta não é coerente, ou quando não se dá suficiente atenção à formação de uma sensibilidade celibatária virginal, ao desapego das coisas materiais, consumismo, à renúncia à vontade própria por causa da obediência, o desequilíbrio da balança vai no sentido oposto, ou seja, a renúncia começa a pesar de forma excessiva e o peso começa a prevalecer sobre a atração do tesouro, que é desvalorizado. O tesouro vai sendo desvalorizado. Aí eu vou enterrando de novo, vou saindo, deixando lá, vou perdendo até a posse do campo, que é a posse do mistério e da graça. Em outras palavras, o religioso, a religiosa, o padre, a pessoa consagrada, em tal caso, sente mais o peso do dever de renunciar e muitas vezes vai buscar gratificação nisso, que é a beleza de ter optado por Cristo e pelo reino. Ou seja, é um peso a renúncia. Então ela faz uma renúncia frágil e vai levando. A escolha pode ter sido radical, forte, mas se a renúncia foi fraca, haverá sempre menos compromisso e senso de responsabilidade. A pessoa consagrada, ela vai se sentindo então desiludida, traída pela escolha que fez anteriormente. Nesse sentido, é bom recordar as tentações ou as compensações que o Papa Francisco ele assinala na Evangelii Gaudium. O individualismo que leva ao autoerotismo religioso e sacerdotal, a crise de identidade que conduz ao fechamento e ao clericalismo, e a falta de fervor, falta de entusiasmo, falta de encantamento com a vocação e com a missão, que vai gerando uma vida medíocre, uma vocação medíocre, incoerente. São 3 estradas perigosas, diz o Tintini, frequentemente numa descida, vai levando a pessoa a descer, onde há nenhuma pessoa que tome esse caminho poderá saber por onde vai ser conduzido. Frequentemente, é muito para baixo. Isso vai dar uma dificuldade depois de resgatar. O Tintini ainda lembra que esse tesouro escondido e encontrado, que vale a consagração, o celibato, precisa ser renovado a cada dia. Esse tesouro é o primeiro amor, é aquele que nos escolheu. Lembrando o que eu falei agora há pouco. Quando nós vamos a ele, buscá-lo, é porque o tesouro já está à nossa disposição. Mas eu preciso renovar esse primeiro amor todo dia. Diante de tantas situações e ofertas do mundo, eu posso ir enfraquecendo se eu não lembrar, se eu não renovar, se eu de novo não fizer uma profissão de fé naquela consagração feita um dia, onde eu me ofertei por inteiro a Deus, eu vou me perdendo, enfraquecendo, também vou caindo ou no comodismo ou no ativismo, que são 2 situações opostas. A assídia também é chamada, né? Assídia é lá da Idade Média, o Papa Francisco traz muito hoje, que é um esfriamento, uma preguiça espiritual com todos os meios que nós temos. O tesouro é sinônimo de valor ou de valores, onde o Viktor Frankl vai afirmar que para a vida ser plena, uma vida para ter sentido, uma vida para se sentir realizado ou feliz,
precisa que seja obra de amor. Uma vida como obra de amor. Ou seja, uma vida sempre entregue, uma vida a serviço, por um amor maior, por uma causa maior. O tesouro é o essencial, onde se vale a pena gastar energias, potencialidades que a vida oferece, para buscar a todo custo fidelidade e perseverança até o final. E aqui é importante lembrar que quem busca ser fiel, automaticamente persevera. Mas quem persevera nem sempre é fiel. Precisamos sempre repensar. Dom Valfredo Tepe é já um bispo falecido, se eu não me engano, de alguma diocese lá da Bahia. Ele tem um livro chamado O Sentido da Vida. E ele vai afirmar que quem procura avidamente o prazer, a alegria, a felicidade como objeto da vida, ou seja, fora dela, vai ficar frustrado, porque ela vai se colocar em lugares onde a felicidade não está. Nosso tesouro está aqui dentro. Ao encontrá-lo, ele transborda, ele vem para fora quando eu me coloco a serviço com alegria, na alegria que gera gratuidade e o amor perpassa. Busque dentro de você esse tesouro. Estamos quase encerrando. Jesus, no episódio do jovem rico, em Lucas 18, 22, ele aponta o tesouro escondido para aquele jovem. Ele diz, está aí dentro, mas você está buscando fora. E ele fala que aquele jovem deveria vender o que tinha, dar aos pobres. Tudo aquilo deveria se despojar, ficar livre, completamente livre, leve, sem amarras. Assim estava garantido um tesouro no céu, que ele já conquistaria aqui na terra por essas renúncias, ou uma renúncia definitiva àquilo que ainda o prendia, embora ele estava cumprindo os mandamentos. E aqui em Lucas, diferente de Mateus, como também em Marcos, Jesus diz, uma coisa ainda te falta. Só te falta uma coisa para você conquistar esse tesouro. Ou seja, você já está vivendo bem, está fazendo tanta coisa boa, está apostando na vida, mas você está amarrado, você está ainda fora. Falta uma coisa, renúncia. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 21, o mesmo texto do jovem rico. Antes de lhe fazer a proposta e dizer que apenas uma coisa lhe falta, o evangelista diz que Jesus olhou para aquele jovem com amor. Olha que bonito. Então, quando Jesus pede renúncia, ele olha para mim e ele já me enche do seu amor, para que a minha alegria esteja grande e transborde. E nisso do Evangelho Gáudio, quem se encontrou com Jesus, crucificado e ressuscitado, encheu a vida e o coração de alegria. Isso transborda e vai comunicar, é a evangelização. Outros autores falaram desse tesouro escondido, que nós podemos trazer para o sentido de uma consagração religiosa e sacerdotal, como o site Chuperry, no Pequeno Príncipe. Ele diz, para quem encontra o essencial, o resto é resto. Ou ainda o Nietzsche, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. O tesouro escondido no campo dá uma mão de obra danada. É preciso cavar, pegar a enxada, cavar. Olha a sese, olha a fidelidade, olha a perseverança cotidiana. Eu tenho que renovar todo dia a minha força de cavar. Todos os dias. Mas a fé gera a força e a esperança. E as pequenas coisas feitas com amor, simplicidade, alegria, gratuidade, vão mostrando a conquista e o porquê da busca do tesouro. O tesouro ainda pode ser comparado como no Cântico dos Cânticos. Há um grande gozo pela presença do amado. Mas há dias de muita aridez. O amado está distante. O amado está ausente. Mas há uma certeza. Ele não foi embora. Ele está ausente. Está por perto. Ele está no campo que eu comprei.
Com todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei com alegria. Eu dei a minha vida. Ou seja, o meu dinheiro é a minha vida. Eu apostei com tudo. Não pode ficar vazia ou ser vazia essa aposta. Não é preciso vislumbrar a todo momento o esplendor do tesouro. Por isso tem dias que a gente está em baixa, tem dias que temos dúvidas, pequenas crises, pode chegar até uma grande crise. Mas não significa que na crise ou a crise, olha o crisol, nós podemos abandonar o tesouro. É preciso que na crise do cansaço da busca, Santo Inácio fala disso, que nós vivemos muito as desolações, as ausências de Deus do que presença, por causa dos nossos limites e infidelidades, por causa dos pecados. Então não é preciso vislumbrar a todo momento o brilho, o esplendor do tesouro, mas é preciso crer que o tesouro está ali. Como esse homem, ele acreditou, por isso ele foi com alegria vender. Que ele está ali no campo que você comprou. É possível experimentá-lo. É possível ter tão presente que ele está com você. É como também afirma a primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 16. Deus é amor, mas é preciso crer nesse amor de Deus por mim, pelo outro, pela humanidade. Antes de buscar amar a Deus, porque Ele me ama. Antes de buscar amar o próximo, porque Ele está no próximo, eu preciso acreditar nesse amor de Deus por mim. Por isso Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Irmãos e irmãs, renovem todos os dias a sua escolha. Renove a sua consagração, revendo as renúncias. Você hoje ainda está sustentando a renúncia feita lá atrás. Você que tem muito tempo de votos, né? Ou você que está aí num tempo médio, você consegue sustentar com alegria? Talvez não seja a mesma. Você deixou frustração. Acredito que foram muito enriquecedoras para nós. E não temos ainda nenhuma questão, acredito que deve vir daqui a pouco. Jesus sempre falava, né? O reino de Deus está próximo, não é? Uhum. E eu estava pensando assim, que isso equivale a dizer que o tesouro está próximo também, né? Encontrar Verdade. Deus, e próximo no sentido de que eu posso, a qualquer momento, fazer essa busca deste tesouro, né? Eu posso atualizá-lo em mim mesmo a qualquer hora, né? Eu estava pensando assim, a busca de sentido, né? A busca do tesouro, é uma pergunta que eu faço para você, até aguardarmos aqui no chat do YouTube para ver se aparece uma pergunta ali. A busca do tesouro se parece com a busca de sentido que fala Viktor Frankl? E esse sentido estaria na autotranscendência, que é justamente isso, né? Autotranscendência é altruísmo, né? É o altruísmo, é justamente isso, a vivência, aplicando, né, agora a questão da autotranscendência, a questão do altruísmo, e seria então a vivência dos valores, e os valores cristãos, os valores evangélicos. Poderíamos fazer esse tipo de relação, uma coisa com a outra, ou é um pouco Perfeita. forçado? Não, perfeita relação. Até porque, para o Viktor Frankl, sentido, o Viktor Frankl na logoterapia, você conhece mais aí do que eu, né? Transcende. O ser humano é o único que tem a capacidade de transcender e de tomar decisões que transcendam, né? Sentido, para ele, está na mesma linha da espiritualidade. Espiritualidade e sentido, elas mantêm o equilíbrio da balança. Então, uma vida sem espiritualidade, e aqui não estamos falando só da espiritualidade cristã, mas para nós a espiritualidade cristã é o sentido profundo, significa realmente encontrar a motivação. Eu trabalhei muito na formação,
E a pergunta que a gente mais fazia ao formando é: quais as suas motivações? Quando ele chega, que motivações você consegue manter depois de 6 meses? Depois de 1 ano no seminário, uma menina no convento, depois de 1 ano, que motivações você tem para continuar? Talvez aquelas motivações primeiras, e dentro da fase que a gente estava, de um encantamento, talvez ainda infantil, podemos dizer, é diferente, né? É diferente o método, mas não é a essência. Talvez aqui nós também confundimos, né? Porque aí nós já entramos, nós vamos vendo que aquelas pessoas que pareciam tão santas, elas também são limitadas, elas também são pecadoras, elas também são, quem sabe, infiéis em pequenas coisas, aquilo que aparenta. Essa decepção não pode arrancar a minha motivação primeira, ou seja, o sentido que eu dei à minha vida. Nem por isso eu vou alimentar esse sentido ou espiritualidade, essa minha transcendência, com outras coisas que não seja a oração que aquelas pessoas rezam. Como rezar a liturgia das horas na companhia de pessoas que nem sempre eu estou bem com elas, ou estou conseguindo engolir alguma situação que aconteceu. Talvez eu esteja com raiva, com mágoa, né? Mas isso não pode impedir eu me alimentar ou eu colocar alguma pedra em cima da minha motivação. Então, o outro só pode me atingir se eu deixar. Por isso, eu preciso realmente encontrar esse tesouro, enquanto humano, enquanto ser vivente, enquanto alguém que tem capacidade de escolher e decidir. E nós fizemos grande escolha, ou grandes escolhas, a partir no cristianismo de Jesus Cristo e ao seu serviço. Eu preciso alimentar isso para que, de novo, a terra não encubra e outras situações. Eu vou sair dali, de novo, procurando outros tesouros, ou o tesouro que eu deixei para trás. O reino está próximo. Obrigado, Dom Hamilton. Costumamos dizer que, quando não tem perguntas, o assessor, o orador, foi muito feliz, né? Conseguiram entender tudo mesmo, né? Tem bastante elogios a você aqui pela sua fala, tem bastante gente comentando, né? Precisamos ler a São Tomás de Aquino, a Suma Teológica também dele, né? Outros aqui, muito boa essa live com Dom Hamilton, e entre outros agradecimentos aqui também. Não temos perguntas, Dom Hamilton, então farei o seguinte: passarei para o senhor fazer as considerações finais, né? E eu pediria a todos vocês que estão nos acompanhando, né, agradeço desde já a participação, mas eu pediria que vocês permanecessem aí após as considerações finais de Dom Hamilton, que eu vou fazer a apresentação, né? Vou fazer o lançamento do Congresso Âncora, né, que vai falar esse ano sobre a ternura. Mas então, mais aguarde um pouquinho aí depois da fala final de Dom Hamilton para a gente poder fazer esta conversa com vocês, breve também, sobre o congresso que fala este ano sobre a ternura, né, a revolução da ternura. Dom Hamilton, eu gostaria de... Aqui tem alguém que fez uma pergunta agora, então, né? Opa, então vamos lá. André Massarim, ele pergunta: e quando a pessoa se sente o tesouro? Curiosa a pergunta, né? Em primeiro lugar, como eu iniciei a live, eu preciso me sentir. Aqui não é algo, claro que tem um limite, que eu posso cair no chamado narcisismo, né? O culto pessoal. Nós vivemos hoje um culto, uma cultura muito do corpo, da aparência, do físico, né? O belo, claro que nós precisamos de academias para a saúde, para manter não só a forma, mas a saúde. Quando passa de certos limites, aí já é um culto ao corpo. E muita gente se expondo para mostrar
o corpo bem afinado, a barriga é tanquinho, essas falas todas, né? Isso já é um narcisismo, uma vaidade exacerbada. Mas eu preciso me sentir um tesouro, porque eu sou amado e sou exclusivo de Deus. Jesus Cristo morreu por nós, mas eu preciso, num primeiro momento, ter presente que ele morreu por mim. Foi eu. Se só existisse eu nessa terra como ser humano, ele viria aqui, morreria. Não morreria, ele viria para dizer que me ama. Isso é a linha de São Boaventura e também de São Paulo da Cruz. Por mim, ele viria para mostrar que me ama. E se fosse preciso morrer para mostrar esse amor, ele amaria até o fim, como disse São João, indo para a cruz, por mim. São Pedro Julião Eymar, ele fala da mesma forma sobre a Eucaristia. Jesus deixou-se na Eucaristia para alimentar você, pessoalmente. Esse eu também vai no tu, e aí vai no nós. Então, nós geramos o nós, mas a partir do eu, né? Do eu. Então, eu sou um tesouro para Deus. Ele morreu por mim. Eu preciso me sentir. Por isso que São Paulo da Cruz, é interessante, ô Vicente, e também a você que fez a pergunta, São Paulo da Cruz dizia que diante da cruz nós temos que fazer festa. Parece uma heresia. E não chorar. Porque ali eu tenho que entrar dentro de tudo aquilo. De todo aquele sangue, daquela chaga, sofrimento. Tudo isso é marcas de amor. O que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, nem a cruz, é o amor. Então é verdade que ele está ressuscitado, mas ele leva as marcas da paixão, que são as marcas do amor. Amor até o fim, que foi transpassado de amor. Isso é muito forte. Então é por mim. Então, eu sou um tesouro para Deus. Eu sou uma potencialidade para mudar o mundo com a força de Deus e os dons que Ele me deu. Isso tudo é uma autoestima que me ajuda a abraçar uma causa, a causa do próprio Deus, para que eu possa com Ele. Então, eu que já sou uma imagem dele, quando eu o assumo e assumo tudo que é de Deus nas obras de Deus, eu cresço na semelhança com ele, pela via da humildade, da simplicidade, da gratuidade, gerando serviço. O que permeia? O que permeia é o amor. Nessa linha, Santa Teresinha do Menino Jesus dá um show, né? Pela via do amor, a pequena via. A Madre Teresa de Calcutá, quando disse, as pessoas dizem que eu vou para o céu porque eu ajudo os pobres. Ela disse, não. Né? Eu posso ajudar todos, mas se eu não fiz com amor e no amor, eu não ajudei ninguém. Então, o amor é o que faz a grandeza desse sentido, porque Jesus é o amor encarnado. A experiência com Jesus é a experiência do amor. É um amor que liberta, Paulo vai dizer na carta a Gálatas, quando eles quiseram voltar à lei. Não, é para a liberdade que Cristo nos libertou, e a lei é o amor. O amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo, é para a liberdade. Então, é um amor transbordante, é saída, não é fechamento. Então, eu sou um tesouro, sim, enquanto ser humano, enquanto cristão e como pessoa que consagra. Já sou consagrado pelo batismo. E se eu assumir uma consagração no batismo, esse tesouro deve reluzir mesmo, mas Cristo em mim e a partir de mim. Essa é a luz do tesouro. Que coincide totalmente com a questão da autoestima, né? Quando a autoestima. Pessoa se estime, você é valioso, você tem valor, você é muito valorizado por Deus pelas suas qualidades, e você existe, né? Então faça alguma coisa com a sua existência. Uhum. E até o Evangelho, a Bíblia diz, o Evangelho, né, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Se ele é um templo, ele é de fato algo de muito valor. É interessante, Vicente, porque nós sabemos, nós lemos, aí por isso que eu gostaria só de retomar para encerrar São João, 1 São João 4, né, a carta, que o Raniero Cantalamessa, ele trabalha numa bela homilia de uma sexta-feira santa, Deus Caritas Est, de Bento XVI, Deus é amor, né? É uma carta belíssima, né?
e marcou o pontificado do Papa Bento. E aqui ele trabalha a luz de São João, Deus é amor, porque aqui o Papa também se inspirou. Então, no versículo 16 do capítulo 4 da primeira carta de São João, Deus é amor, ele vai descrevendo. E o Canta la Missa diz assim, e vamos lá, ele vai fazendo toda uma passagem pelo capítulo 4. Então, quando eu descubro que Deus é amor, eu sei que Deus é amor, eu vou buscar amá-lo? Sim, mas essa não é a primeira reação que eu devo fazer. Então, eu vou amar o próximo? Não. Então, o que eu vou fazer? Aí é o versículo 16. É preciso crer nesse amor. Se eu não crer, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir nem retribuir com amor a Deus. Aí será muito interesseiro aquilo que eu vou fazer. E não vou conseguir amar as pessoas, porque Ele está ali presente. Né? Vai perpassar outras situações. Aí entra a situação ideológica, né? Outras situações. Então, eu sei que Deus me ama, eu tenho potencialidades. Eu sei, mas não basta saber, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar. Por isso, o substantivo fé é diferente do verbo crer. Muitas vezes, crer está como crença. E não basta apenas acreditar que Deus existe. Eu tenho que crer realmente que Deus está presente e Ele é capaz de mudar a minha vida e eu posso me relacionar com Ele. Isso significa, para os místicos, abandono. Para Santa Teresa, relacionamento de amor, tratar de amizade. Então, não basta saber ou ter a consciência, porque a palavra fala. Eu preciso realmente crer, me certificar. Isso se chama experiência. Experimentar profundamente, que é experimentar o tesouro. Aí a vida muda. Aquele outro ditado, se eu quero mudar o mundo, comece mudando você. Se você mudar, começar a se mudar, você vai mudar o mundo. Madre Teresa respondeu isso para uma pessoa, né? O problema sou eu e você. Quando eu e você começarmos um trabalho conosco, né, nós vamos, então, mudar o mundo. Deixaremos de ser um problema. A consciência que eu tenho sempre a melhorar, a crescer, potencialidades que tenho para que o tesouro fique mais vislumbrante, né? Eu e Cristo em mim. E ótimo, Dom Hamilton. Acredito que todos nós estamos bem animados para continuar, né? Buscando Caça ao tesouro. essa caça ao tesouro, exatamente, cada vez mais, né? Tomando Isso consciência mesmo. dele na nossa vida e ao nosso redor. Gostaria de algumas palavras de consideração final, ou essas foram já as suas considerações finais? Apenas de agradecimento ao âncora pelo trabalho bonito que tem realizado há anos. Eu morei em Curitiba, pude visitar várias vezes, celebrar aí no âncora, inclusive na Semana Santa, né? E uma amizade muito grande com a irmã a Denise, com o Vicente, com os outros também aí do âncora. Quantos momentos bonitos e quanto resultado nós sentimos naqueles que passam por aí para resgatar esse tesouro, né? Que são e que é Jesus Cristo, é a presença de Deus em cada um, em cada uma. Então, eu parabenizo o âncora, o congresso que acontecerá, e essa iniciativa preparatória. Agradeço o convite desta singela e simples colaboração, mas é aquilo que creio e que busco. E acredito que quem está agora participando também acredita por aí, tem lançado a sua vida na busca e na vivência deste tesouro. Muito obrigado. Que bom, Dom Hamilton. Do nosso lado aqui, do âncora, agradecemos muito você, a sua amizade, a sua participação conosco já de longa data, né? E por aceitar também fazer esse workshop de hoje que conversamos sobre o tesouro. Muito obrigado e a gente espera sempre poder contar. A gente sabe que o senhor é uma pessoa muito atarefada, mas sempre encontra um espaço para nos ajudar nessas boas reflexões que temos realizado ao longo desses anos. Agradecemos Ótimo. muito. Muito obrigado, Vicente. Obrigado a todos e permaneçam aí com o Vicente, que Isso. vocês vão saber aí sobre o congresso.
Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom. Então, lembrando a todos vocês, né, do lançamento do 7º Congresso, né, Âncora, dia 15 e 16 de setembro de 2023. Né, vou compartilhar com vocês aqui a tela, acredito que vocês estão vendo, a Revolução da Ternura. Né, descubra o poder da ternura na vida consagrada. Esse encontro será lá no Centro Profissionalizante, em Pinhais, que fica bem próximo de Curitiba, a 10 quilômetros do centro de Curitiba. Temos aqui também a promoção, né, que se você fizer 10 inscrições, você ganha uma inscrição. Cada 10 inscrições, você ganha uma. E estamos mantendo também o valor, né, do lançamento por mais alguns dias, para que você possa realmente realizar, participar deste congresso, que será no dia 15 e 16 de setembro, discutindo, né, sobre a ternura. Né? O poder da ternura, o Papa Francisco tem falado muito, né, sobre a ternura. Ele diz aqui: a ternura é algo maior do que a lógica do mundo. Teremos aí assessores, né, alguns já conhecidos, né, o Dom Peruso, Maurício Nasser, a Tatiane, a Miriam Ambrosio, a Rosimar, José de Lima, Padre Ronaldo Zacarias, um grande conhecido de todos nós já, né? Então, será disponibilizado para vocês aí no chat, o link para que você possa entrar neste material que eu estou mostrando para vocês aqui e poderem também fazer sua inscrição, ver mais detalhes ali, para juntos, em setembro, participarmos deste congresso, mais uma, né, iniciativa do Centro Âncora de Revitalização, que vem fazendo esse serviço há vários anos, né, à igreja, a todas aquelas pessoas que procuram encontrar, como dizia Dom Hamilton, né, o tesouro que é escondido, mas que não está tão escondido assim, cada um de nós pode encontrá-lo. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram desse workshop conosco, a irmã Daniele também, que esteve nos bastidores nos ajudando, e convido já vocês para uma próxima, que em breve já estaremos lançando mais um workshop, procurando sempre trazer assuntos relevantes a toda a vida consagrada, religiosa, e também a toda pessoa que gosta de fazer um processo de autocrescimento constante. Um abraço a todos e foi muito bom estar com vocês nesta noite. Obrigado.